Veja nesse vídeo o uso do teclado no rock and roll ao longo dos anos. É logo depois da vinheta. Se liga aí. Salve, salve galera, sabadão 13 de maio de 2023, está entrando no ar mais uma edição do Clube do Rock, edição de número 132. E nessa edição vamos falar de um instrumento que é o símbolo de pelo menos dois subgêneros do rock, o rock progressivo e o new wave, mas que também pode ser visto em todos os outros subgêneros, o teclado. Mas antes, vamos aos aniversariantes da semana. Roda aí. Amanhã, domingão, dia 14 de maio, faz aniversário David Byrne, super vocalista do Talking Heads. Também amanhã, domingão, 14 de maio, faz aniversário Steve Hogarth, vocalista do Meridian. Ainda amanhã, domingão, dia 14, faz aniversário Ian Astbury, vocalista do The Cult. Também amanhã, domingão, dia 14 de maio, faz aniversário Mike Innes, baixista do Alice in Chains. Na segunda, dia 15 de maio, faz aniversário Robert Fripp, guitarrista fundador da King Crimson. Também na segunda, dia 15, faz aniversário Audrey Eldritch, vocalista do Sister of Mercy. Ainda na segunda, dia 15 de maio, faz aniversário Dominic Scott, ex-guitarrista do King. Na terça, dia 16 de maio, faz aniversário Chris Novoselic, ex-baixista do Nirvana. Na quarta, dia 17 de maio, faz aniversário Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden. Também na quarta, dia 17 de maio, faz aniversário Bill Bruford, batera do King Crimson. Ainda na quarta, dia 17, faz aniversário Dave Abruzzese, ex-batera do Pearl Jam. E na sexta, dia 19 de maio, faz aniversário Super Pete Townshend, guitarrista do The Who. É isso aí, galera, vida longa ao rock and roll. Sabemos que existem alguns rockers que não toleram bandas que usam teclados entre os seus instrumentos. Eles são mais conservadores, considerando bandas apenas no formato baterista, baixista, guitarrista e vocalista. Que merda, hein? Sabia não? No entanto, vale lembrar esses desapercebidos que o teclado acompanha o velho e bom rock and roll desde sua formação, lá nas longínquas décadas de 40 e 50. Em razão disso, criamos esse vídeo, que mostra o uso do teclado no rock and roll ao longo dos anos. Antes de iniciarmos, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Isso nos ajuda muito a fortalecer junto à plataforma do YouTube. Botão preto de inscrever-se aqui embaixo, ou esse vermelhinho aqui no canto da tela. Se você é do Insta ou do Face, deixe seu like e siga nossa página. Aproveita e baixe seu e-book grátis sobre a história do rock and roll ao longo desses últimos 80 anos. Segundo o link na descrição. Não vacila, rapaziada. Clube do Rock. Jerry Lee Lewis é amplamente considerado um dos pioneiros do uso do teclado no rock. Ele foi um dos primeiros artistas a tocar piano de forma proeminente e energética no rock and roll nas décadas de 50 e 60. Jerry Lee Lewis era conhecido por sua habilidade virtuosa ao piano e por suas performances altamente energéticas. Ele foi um dos maiores nomes do rockabilly, um dos primeiros subgêneros do rock na década de 50. Músicas como Great Balls of Fire e Holy Lotta Shakin' Go On são exemplos clássicos do uso do piano de Jerry Lee Lewis no rock and roll. Sua técnica de tocar piano, que incluía acordes fortes, batidas rítmicas e solos enérgicos, foi inovadora para a época e influenciou muitos músicos posteriores. Embora Jerry Lee Lewis tenha se destacado principalmente como pianista e vocalista, seu impacto no uso do teclado e no rock é significativo, tornando-o os pioneiros do gênero nessa área. Clube do Rock. No entanto, Lewis não foi o único a usar os teclados nos primórdios do rock and roll. Embora o uso de teclados no rock nessa época não fosse tão comum quanto nas décadas posteriores, houve alguns artistas que contribuíram para a introdução do teclado no gênero. Embora seja mais conhecido por suas habilidades vocais e seu estilo característico de piano boogie, Fats Domino também pode ser considerado um pioneiro no uso do teclado no rock.
Suas canções como Blueberry Real e Ain't That a Shame apresentam solos de piano que contribuíram para o desenvolvimento do rock and roll. Outro músico influente na década de 50, Little Richard, também fez uso de teclados em suas músicas. Ele era um pianista excepcional e suas performances selvagens e energéticas ao piano ajudaram a moldar o som do rock and roll. Músicas como Tour Free e Long Tall Sally são exemplos do estilo pianístico distintivo. Embora seja mais conhecido por sua voz e presença de palco, Elvis Presley também tocava piano em várias de suas gravações. Mesmo não sendo seu instrumento principal, ele incluiu o piano em canções como Jailhouse Rock, gravada em 1957, acrescentando um elemento melódico ao seu som. Clube do Rock. Um dos primeiros exemplos notáveis do uso de teclados no rock na década seguinte, 60, é a música Like a Rolling Stone, de Bob Dylan, lançada em 1965, que apresenta um órgão Hammond proeminente. A partir daí, muitas outras bandas e artistas começaram a adotar teclados em suas músicas e performances. Ainda em 1965, Ray Manzarek foi um dos primeiros músicos a usar teclados de forma regular no rock. Como tecladista do The Doors, ele tocava o órgão Vox Continental e o piano elétrico Fender Rhodes, criando uma sonoridade única e distintiva que contribuiu para o som psicodélico da banda. Mais pro final da década, lá pelos idos de 1968, a banda Yes, através de Tony Kaye, também utilizou uma variedade de teclados, incluindo o sintetizador Minimoo e o órgão Hammond, em suas composições complexas e progressivas. Mais ou menos nessa mesma época, outra banda de rock progressivo que destacou bastante no uso do teclado foi os caras do Pink Floyd. E ainda nessa mesma época, outra banda de rock não progressivo, mas sim do incipiente heavy metal, o Deep Purple, através de seu tecladista Jon Lord, também utilizou o teclado como instrumento marcante. Ele usava o órgão Hammond e um sintetizador Moog. Veja como exemplo nessa matéria em nosso site clubdorock.com a faixa título do 11º álbum de estúdio da banda, Perfect Strangers, onde o teclado de Lord já aparece na introdução da música. Confira. Clube do Rock. Na década de 70, os teclados continuaram a impor seu ritmo dentro do rock progressivo. Os caras do Emerson, Lake and Palmer tiveram seu auge e formação nessa década. Keith Emerson foi um virtuoso tecladista que ajudou a estabelecer o uso dos teclados no rock progressivo. Ele era conhecido por seu uso extravagante do órgão Hammond e piano elétrico Moog, sintetizadores modulares e até mesmo um piano que girava em torno do palco. Outras bandas de grande renome mundial, como o Supertramp, que tinham uma dupla de tecladistas Rick Davis e Roger Hodgson, sendo que esse último também era guitarrista na banda. Conforme contamos aqui na edição 41 do Clube do Rock, onde contamos não só a história da banda, como uma treta entre Davis e Hodgson, que dura até os dias atuais. Isso é uma vergonha. Vou deixar o link na descrição para você acompanhar. O Genesis foi outra grande banda de rock progressivo da década, que através de seu tecladista Tony Banks, é uma das bandas mais renomadas da época. Clube do Rock. Em meados da década de 70, já com o filho rebelde do rock, o punk, dominando o cenário musical, surge através dele um novo subgênero do rock, o New Wave. E o New Wave surgiu para sacramentar o uso dos teclados no rock. Como o punk era rock clássico formado com batera, baixo e guitarra, o New Wave surge como se fosse um punk com teclados, uma nova experimentação do rock. Conforme contamos aqui na edição 113 do Clube do Rock, o New Wave teve sua maior popularidade no final dos anos 70 e início dos anos 80. Vou deixar o link na descrição para você acompanhar esse vídeo. Do sucesso do New Wave, juntamente com seu diferencial, os teclados, nasceram os subgêneros como o Synth Pop e o New Romantic. Clube do Rock. A década de 80 foi um período significativo para o uso de teclados na música, incluído no rock. Durante essa época, os teclados desempenharam um papel proeminente, especialmente no New Wave, Synth Pop e rock eletrônico. Os sintetizadores foram amplamente utilizados na década de 80. Eles forneciam uma ampla gama de sons eletrônicos, desde linhas de baixo pulsantes até melodias brilhantes. Muitas bandas de rock incorporaram sintetizadores em suas músicas para criar atmosferas cativantes
e texturas sonoras futuristas. A década de 80 foi marcada pelo crescimento da música eletrônica. As batidas eletrônicas programadas em caixas de ritmo e sequenciadores tornaram-se uma característica distintiva do som da época. Bandas de rock usaram essas batidas eletrônicas para adicionar um elemento dançante e moderno às suas músicas. Clube do Rock. Os teclados também eram usados para criar pads e texturas atmosféricas. Esses sons de fundo etéreos e envolventes adicionam profundidade e ambientação às músicas, criando uma sensação de imersão para o ouvinte. Com o avanço da tecnologia dos teclados, pianos digitais e samplers de piano se tornaram populares na década de 80. Esses instrumentos forneciam sons de piano realistas e versáteis, permitindo que os músicos criassem arranjos variados e dinâmicos. As power ballads, que podemos associar ao glam metal na década de 80, frequentemente apresentavam teclados em destaque. Essas baladas épicas e emocionais muitas vezes incluíam partes de teclado melódicas e solos emotivos, adicionando uma dimensão dramática às músicas. Alguns exemplos de bandas e artistas conhecidos por seu uso de teclados na década de 80 incluem Duran Duran, Depeche Mode, Tears for Fears, A.H., The Cure, Simple Minds, Van Halen e muitos outros. O uso diversificado e inovador de teclados contribuiu para a sonoridade característica da música da década de 80 e deixou um legado duradouro. Clube do Rock. Na década de 90, o uso do teclado no rock passou por algumas mudanças significativas. Embora a guitarra continuasse a ser o instrumento principal do rock, os teclados ainda desempenharam um papel importante em muitos gêneros e estilos musicais. O rock alternativo foi um gênero dominante na década de 90, e muitas bandas desse estilo incorporaram teclados em suas músicas. Os teclados foram usados para adicionar texturas atmosféricas, camadas de som e melodias distintas. Bandas como Radiohead, Smashing Pumpkins e R.E.M. são exemplos de grupos de rock alternativo que utilizaram teclados em suas composições. O movimento grunge, originado em Seattle, também teve algumas influências de teclados em suas músicas. Embora o foco principal estivesse nas guitarras distorcidas, bandas grunge como Pearl Jam e Soundgarden incluíam teclados em algumas de suas faixas, adicionando elementos melódicos ou texturas sonoras específicas. O Britpop, movimento musical que teve destaque no Reino Unido, também fez uso de teclados em algumas de suas canções. Grupos como Blur e o Oasis incorporaram teclados para adicionar camadas sônicas e arranjos mais elaborados em suas músicas. Clube do Rock. No final da década de 90 surgiu o movimento do nu metal e crossover, caracterizado pela fusão de elementos do metal, rap e outros subgêneros. Algumas bandas desse estilo, como Linkin Park e Limp Bizkit, usavam teclados e sintetizadores para adicionar elementos eletrônicos e texturas às suas músicas. Embora a década de 90 tenha sido marcada por um retorno a uma abordagem mais centrada na guitarra e rock, os teclados ainda encontraram seu espaço e foram utilizados de maneiras diversas e inovadoras. A década testemunhou uma ampla gama de estilos musicais e abordagens criativas, nos quais os teclados desempenharam papéis diferentes em cada um deles. Clube do Rock. Desde o ano 2000 até os dias atuais, o uso dos teclados no rock continuou evoluindo e se adaptando a diferentes estilos e subgêneros musicais. O indie rock e o indie pop se tornaram gêneros populares nas últimas 2 décadas, e muitas bandas desses estilos incorporaram teclados em suas músicas. Os teclados são frequentemente usados para criar texturas atmosféricas, camadas sonoras e melodias cativantes. Cê é o bichão mesmo, hein, Artistas como Arctic Monkeys, Tame Impala, Arcade Fire e Vampire Weekend são exemplos de bandas que fizeram uso de teclados em seu som. Durante os anos 2000, houve um ressurgimento do interesse pelo rock clássico e pelo som das décadas anteriores. Muitas bandas que abraçaram esse revival, como The Black Keys e os The Raconteurs, incorporaram teclados vintage em suas músicas, inspirando-se nas sonoridades dos anos 60 e 70. Clube do Rock. O rock eletrônico ganhou popularidade no início dos anos 2000, com bandas que mesclavam elementos de rock e música eletrônica. Nesse estilo, os teclados e sintetizadores
são usados extensivamente para criar batidas eletrônicas, linhas de baixo pulsantes e texturas sonoras futuristas. Exemplos de banda de rock eletrônico incluem o The Killers, o MGMT e o The Foster Den People. No cenário do rock progressivo e experimental, os teclados continuaram a desempenhar um papel proeminente. Bandas como Radiohead, novamente mencionada aqui, Muse e Porcupine Tree usaram os teclados e sintetizadores para criar paisagens sonoras complexas, experimentais e atmosféricas. O post-rock é um subgênero que se caracteriza por suas estruturas musicais expansivas e atmosféricas. Nesse estilo, os teclados são usados para criar ambientes sonoros envolventes, muitas vezes combinados com elementos da música ambiente e música clássica. Bandas como Sigur Rós, Explosions in the Sky e Godspeed You Black Emperor são conhecidas por seu uso criativo de teclados e instrumentação diversa. Clube do Rock. Além dessas tendências, os teclados também são utilizados de maneiras diversas em outros subgêneros do rock, como o metal, o punk e o indie folk. O uso dos teclados no rock atualmente abrange desde elementos sutis, de apoio, até partes melódicas proeminentes, dependendo do estilo e da visão criativa de cada banda ou artista. Clube do Rock. Tá precisando trocar de celular? Tá querendo trocar o seu velho aparelho 4G por um novinho da tecnologia 5G? Saiba que só na Amazon tem os melhores celulares, as melhores marcas e os melhores preços do mercado. Clique no primeiro link na descrição e acesse direto a página de celulares da Amazon, onde você encontra aquele celular tão desejado, com os melhores preços e com descontos exclusivos para você que é espectador aqui do nosso canal. E tudo dividido em até 10 vezes sem juros. Acesse já. Primeiro link. Belezeira? Recado passado? O que achou desse vídeo? Diz aí nos comentários. Desembola as letras. Se gostou, compartilhe com a galera. Se inscreve na parada. E não se esqueça de ativar o bells para ser avisado das postagens aqui do nosso canal. Belezeira? Até sábado que vem. E vida longa ao rock and roll.